Você já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje não seja o seu destino final, mas apenas o reflexo do que você acreditou até aqui? E se eu te dissesse que dentro de você existe uma força silenciosa, esperando apenas uma coisa para despertar? Fé. Hoje você vai entender uma verdade profunda, inspirada nos ensinamentos de Napoleon Hill. Nada começa fora, tudo começa dentro da sua mente. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir 3 coisas simples, mas importantes. Se inscreva no canal, porque aqui você não vai ouvir apenas palavras. Você vai ouvir transformações. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo: eu acredito como se já fosse real, porque a sua decisão de acreditar pode ser o primeiro passo da sua mudança. Agora me responde com sinceridade: você está apenas existindo, ou finalmente está pronto para criar a vida que sempre sonhou? Porque a partir de agora, o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga tudo ao seu redor. E se tudo o que você vive hoje fosse apenas o reflexo do que você acreditou ontem? Napoleon Hill costumava observar algo que poucos compreendem. Ninguém constrói uma vida fora dos limites da própria mente. Não existem coincidências quando se trata de destino. Existem crenças. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas essa frase não é apenas uma citação. É um teste, um espelho invisível que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. Diga-me com sinceridade: você realmente acredita no que deseja, ou apenas deseja sem acreditar? Há uma diferença silenciosa, mas devastadora, entre querer e acreditar. O querer é fraco, ele implora. A crença é firme, ela ordena. Foi numa noite silenciosa que um homem, ainda desconhecido, carregando dúvidas como correntes invisíveis, se fez essa mesma pergunta. Ele caminhava sozinho, olhando o próprio reflexo em vitrines apagadas, como se procurasse dentro de si algo que o mundo ainda não tinha visto. E então ele percebeu algo que mudou tudo. Não era a realidade que o limitava. Era a crença que ele alimentava todos os dias sem perceber. Afirme agora, não como uma esperança, mas como uma decisão: eu sou aquilo que acredito, mesmo antes de ver. Porque a realidade não começa quando os olhos enxergam. Ela começa no instante em que a fé se recusa a duvidar. E naquele momento, algo invisível começou a nascer dentro dele. Não era riqueza ainda, não era sucesso ainda, era algo muito mais poderoso. Era a identidade. E toda transformação verdadeira começa exatamente aí. Naquela mesma jornada silenciosa, o homem começou a perceber algo que mudaria o rumo da sua existência. Ele acreditava que estava apenas pensando, mas não sabia que estava, na verdade, programando a própria vida. Napoleon Hill ensinava que a mente não distingue aquilo que é vivido daquilo que é intensamente imaginado com emoção. Para ela, tudo é realidade em construção. E foi aí que a pergunta começou a ecoar como um trovão interno. E se tudo o que você teme hoje for apenas uma repetição do que você acreditou sem perceber? E se tudo o que você deseja já estivesse tentando nascer dentro de você, mas fosse sufocado por dúvidas diárias? O homem caminhava pelas ruas vazias naquela noite e cada passo parecia carregar o peso das próprias crenças. Ele observava as pessoas, os rostos cansados, os olhos vazios e pensava: será que todos estão vivendo ou apenas repetindo pensamentos antigos? Foi então que ele se lembrou de uma ideia profunda de Napoleon Hill. O pensamento dominante da mente se torna a realidade física do homem. Mas o que era um pensamento dominante? Era aquilo que você repete quando ninguém está vendo. É aquilo que você acredita quando está sozinho. É aquilo que você sente quando o mundo está em silêncio.
E nesse silêncio, o homem fez algo diferente pela primeira vez. Ele parou. Parou de reclamar. Parou de justificar. Parou de culpar o passado. E começou a observar a própria mente como quem observa um campo de batalha invisível. Havia pensamentos que o fortaleciam e pensamentos que o destruíam lentamente. E ele percebeu algo assustador. Não eram os outros que o limitavam. Era ele mesmo, em silêncio, todos os dias. Nesse instante, ele fechou os olhos no meio da rua vazia e fez uma afirmação que parecia simples, mas carregava um poder destrutivo contra sua antiga versão. Eu já venci, mesmo que ainda não veja. E ao dizer isso, nada externo mudou, mas algo interno desmoronou e renasceu ao mesmo tempo. Porque a mente, quando recebe uma ordem com emoção e repetição, começa a reorganizar o destino ao redor dela. Napoleon Hill chamaria isso de autossugestão. Mas para ele, naquele momento, parecia algo maior. Parecia um despertar. Ele começou a entender que não precisava ver para acreditar. Ele precisava acreditar para finalmente ver. E pela primeira vez, ele compreendeu que a realidade não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. E toda chegada começa dentro da mente. Os dias seguintes não foram diferentes do mundo, mas foram diferentes dentro dele. O homem continuava caminhando, respirando, convivendo com as mesmas ruas, as mesmas pessoas, os mesmos sons. Mas algo havia mudado de forma irreversível, a forma como ele se observava. Porque quando alguém desperta para a força da própria mente, o mundo externo perde o poder de definir quem ele é. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do sucesso não é a falta de recursos, é a falta de identidade definida. E foi exatamente isso que começou a surgir dentro dele, uma nova identidade lutando para nascer. Mas a velha versão dele ainda resistia. Ela sussurrava todas as noites: você não é capaz. Isso não é para você. Você já tentou antes e falhou. E ele percebeu algo cruel. O maior combate não acontecia fora, acontecia dentro. Em uma dessas noites, ele ficou diante do espelho por longos minutos. Não era vaidade, era confronto. Então, ele se fez uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se o problema não for o mundo, mas a versão de mim mesmo que eu aceitei ser até agora? Ele olhou profundamente nos próprios olhos refletidos. E pela primeira vez, não viu apenas um homem cansado. Viu uma possibilidade. Uma versão futura dele mesmo que ainda não tinha sido criada, mas já existia em potencial. Napoleon Hill chamaria isso de definição de propósito definitivo. Mas naquele momento, parecia mais simples e mais poderoso. Era escolha. Ele levantou a mão lentamente e apontou para o espelho, como se estivesse falando com duas versões de si mesmo. E declarou: eu não sou o que fui, eu sou o que decido me tornar. O silêncio da casa parecia responder, mas o mais impressionante não foi o som, foi a sensação. Algo dentro dele começou a quebrar. Não era dor física, era a identidade antiga se dissolvendo. Então ele entendeu algo que muda tudo na vida de um homem. Você não muda sua vida mudando o mundo. Você muda sua vida mudando a imagem que você sustenta de si mesmo. Ele lembrou de uma frase que havia lido anos antes, mas que só agora fazia sentido. A mente é um jardim, o pensamento é a semente e o destino é a colheita. Mas ele nunca tinha cuidado do próprio jardim. Ele havia plantado medo, repetido dúvidas, regado insegurança. E agora estava colhendo exatamente isso. Mas naquele instante, ele decidiu plantar outra coisa. Ele começou a visualizar não o que ele era, mas o que ele precisava se tornar. Ele se via falando com confiança, se via caminhando com firmeza, se via sendo respeitado, se via vencendo situações que antes o paralisavam. E então fez algo que Napoleon Hill consideraria o ponto de virada. Ele começou a agir como se já fosse real,
mesmo sem provas, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio. E isso gerou algo perigoso para a sua antiga versão: incompatibilidade. A versão antiga começou a perder força porque não conseguia sobreviver dentro de uma mente que já estava ocupada por outra identidade. E naquela noite, antes de dormir, ele repetiu pela primeira vez com convicção total: eu já sou aquilo que estou me tornando. E dormiu diferente. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ele já não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, o mundo não tinha mudado. As ruas continuavam as mesmas, os rostos continuavam apressados, os problemas continuavam existindo, mas dentro dele, algo já não encaixava mais. O homem acordou com uma estranha sensação de desconforto. Não era tristeza, não era alegria, era algo mais profundo, como se a vida antiga estivesse apertada demais para a nova consciência que começava a nascer. Napoleon Hill dizia que toda transformação começa com um desconforto interno tão forte que se torna impossível continuar no mesmo lugar. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Ele se levantou, olhou ao redor do quarto simples e pela primeira vez percebeu: eu estou vivendo dentro de uma versão de mim que já não me representa. E essa percepção doeu, porque mudar não é bonito no começo. É desconfortável, é confuso, é solitário. Ele pegou o celular e viu mensagens antigas, rotinas antigas, conversas que já não combinavam com aquilo que ele estava começando a acreditar sobre si mesmo. E então surgiu a batalha silenciosa: voltar ao velho conforto ou avançar para o desconhecido. E como sempre acontece na mente humana, a velha versão tentou puxá-lo de volta. Fica como está, é mais seguro. Você não precisa exagerar. Talvez isso seja só uma fase. Mas agora ele já sabia. Essa voz não era sabedoria, era resistência. Napoleon Hill chamaria isso de inércia mental. A força invisível que tenta manter o homem no mesmo nível de pensamento, mesmo quando ele já está pronto para subir. Ele saiu de casa e caminhou pelas mesmas ruas de sempre. Mas agora, tudo parecia diferente. Ele começou a observar pessoas vivendo no automático, trabalhando sem propósito, sorrindo sem presença, existindo sem consciência. E uma pergunta começou a martelar dentro dele: e se o maior perigo não for falhar, mas nunca tentar se tornar algo maior? O peito dele apertou, porque ele percebeu algo assustador. A dor de mudar era grande, mas a dor de permanecer o mesmo estava ficando maior. E isso muda tudo, porque quando a dor da estagnação ultrapassa o medo da mudança, o homem se torna imparável. Ele parou no meio da rua, fechou os olhos por alguns segundos e fez algo diferente daquela vez. Ele não pediu, ele não hesitou. Ele declarou: eu não volto mais para quem eu era. E essa frase não foi dita para o mundo, foi dita para a versão antiga dele, que ainda tentava sobreviver dentro da sua mente. E naquele instante, ele entendeu um princípio que Napoleon Hill repetia de forma indireta em toda a sua obra: você não muda quando quer, você muda quando não suporta mais permanecer o mesmo. Ele continuou andando, mas agora cada passo tinha um peso diferente. Não era mais o passo de alguém perdido. Era o passo de alguém em ruptura. E no fundo ele sabia: algo dentro dele havia morrido, para que algo maior pudesse nascer. Nos dias que se seguiram, o homem começou a perceber algo que antes passava despercebido como um sussurro distante, mas agora se tornava um eco constante dentro da sua mente. Tudo ao seu redor parecia responder ao que ele sentia por dentro. Napoleon Hill dizia que a mente humana é um ímã poderoso, atraindo para si aquilo que ela mantém com intensidade emocional e repetição. Mas agora, ele não estava apenas ouvindo essa ideia, ele estava começando a viver isso. E isso o assustava, porque ele percebeu que não era apenas sobre desejar algo,
era sobre ser algo internamente antes de ver externamente. E a pergunta começou a crescer dentro dele como uma chama silenciosa. E se a vida que você vive hoje não for acaso, mas apenas um reflexo do que você vibra diariamente? Ele começou a observar com mais atenção. Nos dias em que acordava com dúvidas, tudo parecia travar. Nos dias em que sentia medo, as oportunidades pareciam desaparecer. Nos dias em que alimentava confiança, pequenas aberturas surgiam. Nada era coincidência. Era padrão, era repetição, era lei. E essa percepção mudou a forma como ele olhava para tudo. Ele caminhava pela cidade e começava a notar algo profundo. Pessoas não estavam apenas vivendo, estavam emitindo frequências emocionais constantes sem perceber. Alguns emitiam escassez, outros emitiam medo, poucos emitiam certeza. E ele entendeu algo que Napoleon Hill insinuava com profundidade. O mundo externo não reage às palavras, reage ao estado interno. Foi então que ele começou a fazer um experimento consigo mesmo. Em vez de apenas desejar uma vida melhor, ele começou a sentir como se já estivesse nela, mesmo sem provas, mesmo sem resultados imediatos, mesmo sem validação externa. Ele repetia mentalmente com intensidade crescente: eu já sou abundância em movimento. Eu já estou conectado às oportunidades certas. O universo está reorganizando tudo a meu favor. Mas não era apenas repetição. Era sentimento, era visualização, era presença emocional. E algo começou a mudar. Pequenas coincidências começaram a surgir. Conversas inesperadas, ideias que apareciam no momento certo, situações que antes pareciam bloqueadas, começaram a se abrir lentamente, mas junto disso veio a dúvida. A mente antiga ainda lutava para entender: isso é real ou apenas imaginação? E foi nesse conflito que ele entendeu o verdadeiro ensinamento oculto. A mente não distingue imaginação emocional repetida da realidade. Ela apenas obedece. Napoleon Hill chamaria isso de autossugestão controlada, mas para ele parecia mais profundo. Parecia criação consciente. E então, ele fez algo que marcou uma virada interna definitiva. Ele parou de esperar sinais e começou a se tornar o sinal. Ele começou a andar, falar e agir como alguém que já pertencia ao próximo nível da própria vida, mesmo que ninguém percebesse ainda, mesmo que nada tivesse mudado oficialmente, mesmo que o mundo ainda o tratasse como antes. E foi nesse ponto que ele entendeu uma verdade quase impossível de ignorar. A realidade externa sempre chega atrasada em relação ao estado interno. E quanto mais ele sustentava essa nova identidade emocional, mais o mundo parecia reorganizar-se ao redor dela. Mas isso exigia algo brutal, disciplina mental, porque a mente antiga insistia em voltar. E ele precisava escolher todos os dias, alimentar o passado ou sustentar o futuro. E ele começou a repetir como um voto silencioso: eu não reajo ao que vejo, eu crio o que vejo. E isso mudou tudo. Com o passar dos dias, algo dentro dele começou a se tornar irreversível. Não era entusiasmo, não era motivação passageira, era uma espécie de certeza silenciosa que não precisava de aprovação externa. E isso o assustava mais do que qualquer fracasso anterior. Porque quando um homem começa a acreditar sem precisar de provas, ele deixa de ser controlado pelo mundo. Napoleon Hill chamaria isso de fé aplicada, a capacidade de sustentar uma ideia até que ela se torne realidade. Mas para ele, naquele momento, não parecia teoria, parecia sobrevivência mental, porque toda vez que ele olhava ao redor, o mundo tentava contradizê-lo. Nada externo confirmava ainda aquilo que ele sentia internamente. E então surgia a pergunta mais perigosa de todas: e se eu estiver apenas me enganando?
Mas logo outra voz respondia dentro dele, mais firme, mais profunda. E se o erro sempre foi depender de ver para acreditar? Foi nesse conflito que ele começou a entender algo que poucos conseguem suportar emocionalmente. A fé verdadeira não pede validação. Ela exige persistência. Ele caminhava sozinho à noite, observando as luzes distantes da cidade e sentia como se estivesse entre dois mundos. O mundo do que foi e o mundo do que ainda não existe, mas já está sendo construído. E esse entre era desconfortável, porque não havia garantias, não havia confirmação, não havia aplausos, apenas silêncio e escolha. Ele começou a perceber que a maioria das pessoas desiste exatamente nesse ponto, quando nada ainda mudou externamente, mas tudo já começou a mudar internamente. E então ele fez algo diferente daquela vez. Ele não pediu sinais, ele não esperou respostas. Ele decidiu confiar no invisível e declarou em voz baixa, como quem sela um pacto consigo mesmo: eu acredito mesmo sem ver, porque eu já vejo dentro de mim. E naquele instante, algo mudou na forma como ele respirava o mundo. A ansiedade diminuiu. A pressa perdeu força. O medo começou a parecer menos absoluto. Mas isso não significava ausência de desafios. Significava presença de direção. E Napoleon Hill sempre dizia, de forma implícita em seus ensinamentos, quando a mente está alinhada com um propósito claro, as dificuldades deixam de ser obstáculos e passam a ser degraus. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Problemas continuavam surgindo, dúvidas ainda apareciam, situações inesperadas tentavam desestabilizá-lo. Mas agora ele não reagia da mesma forma. Ele observava, ele respirava, ele escolhia. E, principalmente, ele não abandonava a nova identidade que estava construindo dentro de si. A cada dia, ele repetia mentalmente ideias que antes pareciam ousadas demais. Eu estou sendo moldado para algo maior. Nada externo define meu valor interno. Eu não dependo de circunstâncias, eu influencio circunstâncias. E quanto mais ele repetia isso com emoção, mais a dúvida perdia espaço. Não desaparecia completamente, mas perdia autoridade. E isso foi decisivo. Porque ele começou a entender algo fundamental. A fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de não obedecer à dúvida. E então veio o primeiro sinal sutil de mudança, uma oportunidade pequena, quase insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para ele, foi uma confirmação interna, não porque era grande, mas porque estava alinhada com aquilo que ele vinha sustentando dentro da mente. E ele entendeu: o universo não responde ao desespero, responde à coerência. E naquele dia, ele não comemorou. Ele apenas reconheceu, porque dentro dele algo já sabia. Aquilo era apenas o começo. Depois daquela pequena abertura que a vida lhe mostrou, algo mudou de forma definitiva na forma como ele enxergava o próprio caminho. Mas a mudança não veio como euforia, veio como responsabilidade, porque ele percebeu uma verdade que não é confortável para quem apenas sonha. A mente pode criar visões poderosas, mas é a ação que decide quem você realmente é. Napoleon Hill sempre deixou claro, em essência, que pensamento sem ação é apenas ilusão sofisticada. E foi nesse ponto que o homem começou a sentir um novo tipo de pressão interna. Não era pressão do mundo, era pressão da própria consciência. Ele já não conseguia mais apenas imaginar, ele precisava agir. E essa transição não foi leve, porque agir exige abandonar o conforto da intenção e entrar no campo da incerteza. Ele começou a se perguntar repetidamente: e se eu já tivesse todas as respostas que preciso, mas ainda estivesse esperando coragem? E se o único motivo de eu ainda não ter chegado lá for o fato de eu ainda não ter começado de verdade? Essas perguntas
não o deixavam em paz. E foi justamente essa inquietação que o empurrou para o movimento. Ele começou pequeno, pequenas decisões, pequenas ações, mas feitas com intenção total. Ele entendeu algo que mudou completamente seu comportamento. Não existe ação pequena quando ela é feita com convicção absoluta. E não existe ação grande quando ela é feita com hesitação. Então, ele decidiu eliminar a hesitação. Ele começou a agir antes de sentir confiança. Começou a falar antes de se sentir preparado. Começou a tentar antes de ter certeza, e isso criou conflito interno. A velha versão dele gritava: espere mais um pouco, planeje mais, você não está pronto. Mas agora ele já sabia que essa voz não era prudência, era medo disfarçado. Napoleon Hill chamaria isso de inimigo invisível, a procrastinação mental. E ele começou a confrontá-la diretamente. Um dia, antes de qualquer pensamento excessivo, ele tomou uma decisão simples. Ele não ia mais negociar com a própria mente. Se surgisse uma ideia, ele agiria. Se surgisse uma oportunidade, ele responderia. Se surgisse um medo, ele atravessaria. E isso começou a mudar sua energia. Porque a ação imediata quebra o ciclo da dúvida. Dúvida cresce na inércia. Ação destrói inércia. Ele percebeu isso de forma quase física. Nos dias em que agia rápido, sua mente ficava mais leve. Nos dias em que hesitava, tudo parecia mais pesado. E então, ele começou a criar um novo padrão. Pensou, agiu, sentiu, moveu, decidiu, executou, sem pausa para sabotagem mental. E isso começou a gerar resultados diferentes. Pequenas respostas da vida começaram a aparecer com mais frequência. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ele tinha mudado o ritmo da própria vida. E foi aí que ele entendeu algo profundo. A vida não responde ao que você pensa. Responde à velocidade com que você se move em direção ao que pensa. Napoleon Hill já havia insinuado isso de forma indireta. O sucesso favorece quem age com decisão. Mas agora, ele não apenas entendia, ele vivia isso. Mesmo assim, havia dias difíceis, dias em que a mente tentava puxá-lo de volta, dias em que a dúvida parecia mais forte, dias em que nada fazia sentido, mas ele já tinha aprendido algo essencial. Não se trata de sentir certeza o tempo todo, se trata de agir apesar da incerteza. E ele repetia isso como um código interno. Eu ajo antes da dúvida crescer. Eu me movo antes do medo me parar. Eu crio o caminho enquanto caminho. E quanto mais ele praticava isso, mais a identidade antiga perdia força. Porque a identidade não muda com pensamento, muda com repetição de ação. E agora, ele não era mais alguém que pensava em mudar. Ele era alguém que estava mudando em movimento. E isso era irreversível. Com o tempo, algo começou a ficar evidente para ele de forma quase inquietante. Não era o dinheiro que mudava primeiro. Não eram as circunstâncias, nem as pessoas ao redor. Era a forma como ele pensava sobre valor. Napoleon Hill sempre insistiu, em essência, que riqueza não começa nas mãos. Começa na mente. Mas agora, ele estava começando a compreender isso não como uma ideia, e sim como uma realidade viva. Ele percebeu que por muitos anos ele havia associado riqueza apenas a números, objetos e resultados visíveis. Mas isso era apenas o efeito. A causa estava em outro lugar. E foi aí que surgiu uma pergunta que começou a mudar tudo dentro dele. E se a pobreza não for falta de dinheiro, mas uma forma de pensar que ainda não foi corrigida? Essa pergunta não saiu da cabeça dele por dias. Ele começou a observar pessoas ao seu redor de forma diferente. Algumas viviam reclamando da falta, outras viviam presas na comparação. Outras ainda aceitavam a sobrevivência como destino inevitável. E ele percebeu algo profundo. A maioria não estava lutando por riqueza.
Estava apenas repetindo padrões mentais antigos. E isso o assustou, porque ele reconheceu esses mesmos padrões em si mesmo no passado. Ele se lembrou de momentos em que acreditava que não era para ele, ou que era difícil demais, ou que algumas pessoas nascem destinadas e outras não. E ele entendeu. Esses pensamentos não eram opiniões. Eram limitações disfarçadas de lógica. Napoleon Hill chamaria isso de estado mental de escassez. Mas agora ele via de forma mais clara. O pensamento cria o teto, e o teto define o quanto a vida pode crescer. Foi então que ele começou a fazer algo diferente. Ele começou a tratar a própria mente como um território a ser reorganizado. Não mais como vítima dos pensamentos, mas como comandante deles. Ele passou a substituir frases automáticas sem perceber. Isso é impossível. Por como isso pode ser possível? Não tenho dinheiro por como posso gerar valor? Não consigo por ainda estou aprendendo como conseguir. E isso não parecia mágico no início. Parecia estranho, forçado, até desconfortável. Mas ele continuou. Porque ele entendeu algo essencial. A mente antiga sempre rejeita a nova mentalidade no começo. Mas a repetição quebra a resistência. E aos poucos, algo começou a mudar. Ele começou a sentir menos medo de pensar grande, menos culpa por desejar mais, menos vergonha por imaginar uma vida diferente. E então, ele fez uma das mudanças mais importantes da sua jornada. Ele começou a se ver como alguém em expansão, não em limitação. Ele não dizia mais, isso é para mim ou não é. Ele começou a perguntar, como alguém na minha versão futura pensaria sobre isso? E isso mudou completamente suas decisões. Ele começou a perceber oportunidades onde antes via bloqueios. Começou a enxergar possibilidades onde antes via paredes. Começou a pensar em soluções onde antes só existiam problemas. Napoleon Hill dizia que a mente pode se tornar um campo fértil ou um deserto. E agora ele estava escolhendo conscientemente o que plantar. Mas o mais importante ainda não era isso. O mais importante era o sentimento interno que começou a surgir. Ele começou a se sentir responsável pela própria realidade, não culpado, responsável. E isso muda tudo. Porque quando você se vê como responsável, você para de esperar e começa a criar. Ele passou a repetir mentalmente com mais força: minha mente é minha maior fonte de riqueza. Eu penso em abundância e ajo em abundância. Eu não sigo a vida, eu direciono a vida através do meu pensamento. E quanto mais ele sustentava isso, mais sua percepção de mundo se transformava. As mesmas situações começaram a ter significados diferentes. Os mesmos problemas começaram a parecer desafios solucionáveis, e aquilo que antes parecia distante começou a parecer possível. Mas ele ainda não tinha chegado. Ele estava apenas mudando o nível interno que determinaria até onde poderia chegar. E ele sabia disso profundamente. Havia noites em que o silêncio parecia mais alto do que qualquer pensamento. E nessas noites, ele começava a sentir algo estranho, quase como se estivesse sendo observado por uma versão invisível de si mesmo. Não era imaginação comum, era consciência em expansão. Napoleon Hill dizia, em essência, que o homem só se torna aquilo que ele consegue se ver, sendo de forma consistente na própria mente. Mas agora, ele estava indo além disso. Ele não estava apenas imaginando o futuro, ele estava começando a sentir que o futuro já existia dentro dele, esperando apenas ser revelado através das ações do presente. E isso mudou tudo outra vez. Ele começou a fazer uma pergunta diferente das anteriores. E se a versão de mim que eu quero me tornar
já existe em algum nível de realidade e eu só preciso me alinhar a ela? Essa pergunta abriu algo profundo dentro dele, porque pela primeira vez ele não via o futuro como algo distante. Ele começou a ver como algo já em construção. Ele caminhava sozinho à noite, olhando as luzes da cidade, e sentia como se existissem duas presenças dentro dele ao mesmo tempo. A versão antiga, que hesitava, duvidava e lembrava das falhas, e a versão futura, que já sabia, já confiava e já agia com certeza. E essas duas versões estavam em guerra silenciosa. Mas agora ele entendia algo essencial. Uma delas só sobreviveria se fosse alimentada. E ele começou a escolher qual versão alimentar. Napoleon Hill falava sobre a importância da definição de propósito, mas aqui ele estava experimentando algo mais profundo: definição de identidade futura. Ele começou a se perguntar diariamente: como seria a minha versão de sucesso agindo agora? Como essa versão falaria? Como ela reagiria a isso? Como ela se comportaria diante da dúvida? E então, ele começou a agir como essa versão, mesmo antes de se tornar oficialmente ela. No começo, parecia estranho, até artificial, mas aos poucos começou a gerar coerência interna, porque quando pensamento, emoção e ação começam a apontar na mesma direção, a identidade antiga começa a perder espaço. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele percebeu que já não reagia como antes. Situações que antes o desestabilizavam agora eram tratadas com calma. Problemas que antes pareciam enormes agora eram vistos como etapas. E isso não aconteceu porque o mundo ficou mais fácil. Aconteceu porque ele ficou mais alinhado. Mas o ponto mais profundo dessa fase foi outro. Ele começou a sentir algo que nunca havia sentido antes. Uma estranha familiaridade com a própria versão futura, como se ela já estivesse dentro dele o tempo todo, apenas esperando permissão para se manifestar. E isso trouxe uma mudança radical de percepção. Ele não estava criando algo novo, ele estava revelando algo que já existia. E isso trouxe uma sensação quase espiritual. Ele começou a andar com mais presença, a respirar com mais intenção, a pensar com mais clareza e, principalmente, a duvidar menos. Não porque não havia medo, mas porque o medo já não era o guia principal. Agora, o guia era uma imagem interna mais forte do futuro, e ele repetia isso como um código interno. Eu já sou a versão que estou construindo. Eu apenas estou me alinhando ao que já existe dentro de mim. O futuro não está distante. Ele está sendo ativado agora. E quanto mais ele sustentava isso, mais decisões pequenas começaram a mudar seu destino. Ele dizia menos talvez e dizia mais eu vou. Ele hesitava menos e escolhia mais rápido. E isso começou a gerar um efeito acumulativo invisível. Porque cada decisão alinhada fortalecia a nova identidade e cada hesitação enfraquecia a antiga. E ele começou a perceber algo inevitável. A versão antiga dele não estava sendo destruída, ela estava sendo substituída. Chegou um momento em que ele já não conseguia mais distinguir claramente onde terminava o sonho e onde começava a realidade em construção. Não porque ele estava perdido, mas porque ele estava se tornando coerente demais com aquilo que antes parecia distante. Napoleon Hill sempre sugeriu de forma profunda que o homem que deseja mudar sua vida precisa primeiro mudar sua identidade interna antes que qualquer evidência externa apareça. Mas agora, isso não era mais teoria para ele, era experiência. Era prática diária, era transformação viva. E naquele ponto da jornada, algo decisivo aconteceu dentro dele. Ele parou de esperar o futuro e começou a habitar o futuro no presente. E isso não foi um evento externo, foi uma decisão silenciosa.
Uma mudança de estado mental tão profunda que começou a reorganizar tudo ao seu redor. Ele acordava pela manhã e já não perguntava: quando vai acontecer? Ele perguntava: como eu agiria hoje se isso já fosse real? E essa pergunta mudou tudo, porque ela elimina o tempo psicológico da espera e substitui pela identidade da ação. Ele começou a caminhar, falar, escolher e reagir como alguém que já havia vencido internamente, mesmo que externamente ainda estivesse em construção. E isso gerou uma nova tensão dentro dele. A velha versão tentava voltar, sussurrava memórias antigas, tentava puxá-lo para o conforto do conhecido, mas agora ele já não negociava com isso. Ele reconhecia, mas não obedecia. Napoleon Hill dizia, em essência, que o homem é dominado por aquilo que ele mais alimenta com emoção e repetição. E ele já tinha escolhido o que alimentar. Não mais o medo, não mais a dúvida, mas a visão. E foi nesse estado que ele começou a perceber algo profundo. A vida não estava atrasada, ela estava respondendo, mas respondendo ao nível de identidade que ele sustentava todos os dias. E então, ele começou a viver uma disciplina interna, quase invisível. Antes de qualquer decisão, ele se perguntava: isso combina com quem eu decidi ser? Antes de qualquer pensamento, ele filtrava: isso fortalece ou enfraquece minha nova identidade? Antes de qualquer ação, ele escolhia: isso me aproxima ou me afasta da minha visão? E isso o tornou consciente de algo brutal. A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidades, mas por falta de coerência interna. Ele começou a entender que o sucesso não é um evento, é uma repetição, uma identidade sustentada, uma escolha diária. E então, em uma noite silenciosa, ele parou novamente diante de si mesmo. Mas dessa vez não havia conflito, não havia guerra interna, havia alinhamento. Ele respirou fundo e sentiu algo que parecia estranho, mas poderoso: paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da certeza interna. E ele disse para si mesmo, como quem fecha um ciclo: eu não estou esperando a vida mudar, eu estou me tornando alguém que a vida responde. E naquele instante, ele compreendeu o verdadeiro significado de tudo o que havia vivido até ali. Acreditar como se já fosse real não era sobre imaginar o futuro. Era sobre se tornar o tipo de pessoa que o futuro inevitavelmente alcança. Napoleon Hill já havia deixado pistas disso o tempo todo. Mas agora ele não apenas entendia, ele vivia. E assim, a história não terminou como uma conquista externa. Ela terminou como uma transformação interna irreversível. Porque quando um homem muda sua identidade, o mundo ao redor não tem escolha a não ser se reorganizar. E ele caminhou para frente. Não como alguém esperando, mas como alguém já em realização. E o mais importante de tudo, ele já não buscava mais ser alguém diferente. Ele já estava sendo. E assim chegamos ao fim dessa jornada. Mas talvez, na verdade, seja aqui que tudo comece para você. Porque agora você já entendeu. Não é o mundo lá fora que muda primeiro. É o que você acredita dentro de você que começa a construir o seu destino. Napoleon Hill nos mostrou que o pensamento é semente, a fé é o solo e a ação é o que transforma tudo em realidade. Mas a pergunta que fica é simples e profunda. Você vai continuar apenas assistindo a vida passar, ou vai começar a acreditar como se já fosse real? Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se tocou sua mente e o seu coração, então não deixe esse momento morrer aqui. Se inscreva no canal, porque aqui nós não falamos apenas de motivação, falamos de transformação de vida. Deixa o like, para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo: eu já sou aquilo que acredito.
porque a sua palavra tem poder. E lembre-se, talvez ninguém esteja vendo a sua luta agora, mas o universo está observando a sua fé. Você não está atrasado, você está em construção e o seu futuro já começou dentro de você. Até o próximo vídeo.